Seja bem-vindo, seja bem-vinda no Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas, dou dicas específicas para o seu relacionamento. Eu sou o Jean Carlos, o seu Master Coach de relacionamento. E no episódio de hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para o seu relacionamento. Padrões repetitivos do relacionamento do pai e da mãe em nossos relacionamentos. Muitas pessoas pensam e dizem que apenas o amor é suficiente para manter o relacionamento. Muito mais que o amor, nós também precisamos ter um sentimento que é muito importante: nos conhecer. Conhecer o nosso interior, pois é no nosso interior que mora as nossas crenças limitantes, os nossos medos, os nossos padrões repetitivos que trazemos do relacionamento dos nossos pais. E muitas vezes não percebemos que estamos aplicando esses padrões em nosso relacionamento e, de certa forma, prejudicando o nosso relacionamento. Pois o mesmo conhecimento que os nossos pais tinham quando nos ensinaram, quando nos educaram, não é o mesmo conhecimento que nós temos nos dias atuais. Ah, Jean, mas então os nossos pais estavam errados? Não. No primeiro momento, um fator determinante para gerar um relacionamento saudável é perdoar os nossos pais, pois eles naquele momento estavam passando um ensinamento do qual eles também receberam. Padrões repetitivos acontecem em gerações. Então, os nossos pais, quando nos educaram, muito dos conceitos que eles traziam já eram de gerações. Mas o nosso conhecimento atual é que vai realmente gerar clareza para que nós possamos juntos ter um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é um relacionamento aonde que existe a flexibilidade, é aonde que existe uma comunicação eficiente, aonde o casal tem clareza, convive em harmonia em busca do mesmo objetivo. E se você ou nós temos em nosso relacionamento um padrão repetitivo que trazemos de berço do relacionamento do pai e da mãe, nós precisamos avaliar essa situação para ter uma clareza se nós estamos afetando de maneira negativa o nosso relacionamento. Jean, o que é um relacionamento que tem um padrão repetitivo? Veja bem, um breve exemplo com algo que aconteceu em minha vida para que vocês possam entender de maneira mais clara. Desde os meus 16 para 17 anos, eu enxergava por várias vezes durante a semana o meu pai lavando o carro dele. Toda sexta-feira, o meu pai abria o carro, limpava o carro por dentro, limpava o carro por fora. Depois de ele limpar todo o carro, ele passava cera no carro, limpava todo o motor do carro dele. Toda sexta-feira ele ficava a tarde toda em prol do carro dele, especificamente para fazer uma boa limpeza no carro dele. E eu, dos meus 18 para os meus 19 anos, eu comprei o meu primeiro carro. E o que eu fiz naquele momento? Eu comecei a acompanhar o meu pai em todas as sextas-feiras. O meu pai num lado com o carro dele, eu no outro lado com o meu carro, e nós na sexta-feira à tarde nós íamos limpar os nossos carros por dentro, por fora, e isso passava horas e horas para fazer essa limpeza de maneira eficiente. Passando-se alguns meses,
e depois um ano mais ou menos eu comecei a namorar. E naquele momento, muitas vezes nós marcávamos algum encontro, algo para fazer junto na sexta-feira à noite, na sexta-feira no final da tarde, mas eu tinha o meu carro para limpar, porque eu via o meu pai toda sexta-feira limpando o carro dele. Então eu também tenho que fazer isso com o meu carro na sexta-feira. Mas eu tinha a minha namorada para visitar, eu tinha um compromisso com ela e por várias vezes eu chegava mais tarde no compromisso. Eu marcava para chegar no final da tarde na casa dela e acabava chegando no início da noite ou no final da noite. Em certo momento do relacionamento, nós percebemos que essa situação começou a ficar constrangedora, começou a gerar momentos negativos no meu relacionamento com a minha namorada. Então eu comecei a avaliar a seguinte situação: por que eu preciso lavar o meu carro toda sexta-feira? E naquele momento eu comecei a buscar o conhecimento em livros, com outras pessoas, até também ter a clareza que aquele momento que eu tirava para lavar o meu carro na sexta-feira é porque eu enxerguei por vários anos o meu pai fazendo aquilo e eu estava reprogramando esse padrão no meu relacionamento e afetando o meu relacionamento de maneira negativa. Esse é um exemplo bem claro de um padrão repetitivo de algo que eu trouxe do meu pai para o meu relacionamento. E se eu não tivesse aquela clareza de fazer avaliação e tomar uma decisão, eu poderia muito bem ter afetado de maneira profunda o meu relacionamento. Então fica aqui um exemplo bem específico daquilo que é um padrão repetitivo de pai, de mãe, que muitas vezes nós estamos aplicando em nosso relacionamento, mas não estamos percebendo. Mas Jean, essa situação, esse exemplo do carro, ok, mas tem alguma outra situação que o padrão repetitivo do pai, de mãe, do relacionamento deles pode estar afetando o meu relacionamento hoje? Como que era o relacionamento do seu pai e da sua mãe? Era um relacionamento que tinha diálogo com frequência? Era um relacionamento que tinha atenção, que tinha carinho, que tinha afeto, que tinha flexibilidade? Você pode avaliar esses fatores que eu coloquei e agora olhar para o seu relacionamento. Se o relacionamento do seu pai, da sua mãe, não tinha um diálogo com tanta frequência, como que é o seu relacionamento hoje? Tem um diálogo frequente? Esse diálogo é um diálogo saudável? Ou se não tem um diálogo saudável e muito menos um diálogo frequente, talvez você possa estar trazendo, reprogramando essa situação, esse padrão no seu relacionamento e de maneira negativa você pode estar afetando o seu relacionamento. Então é muito importante colocar sempre esses momentos para ter uma breve avaliação no nosso relacionamento, para saber como ter um posicionamento diante dessa situação. Se o seu relacionamento, vocês não têm flexibilidade, apenas um fala, o outro obedece, e você precisa obedecer o outro do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e assim a flexibilidade é apenas em um de vocês, provavelmente em algum momento do relacionamento de vocês, se não tomarem uma atitude, esse relacionamento se torna um relacionamento tóxico, porque não tem flexibilidade dos dois, apenas de um. E se você agora avaliar no relacionamento dos seus pais existia flexibilidade, se
se você tem em mente algumas lembranças do relacionamento do seu pai, você pode agora fazer uma avaliação. No relacionamento dos meus pais não tinha muita flexibilidade, não tinha muito carinho. Então agora você também pode ter uma breve clareza do que pode estar afetando o seu relacionamento. Uma outra situação para que vocês possam entender um pouco mais o que é um padrão repetitivo de pai e de mãe nos nossos relacionamentos. Uma criança, uma menina, quando criança, ela enxergou e escutou por várias vezes a seguinte situação. O pai chegava em casa cansado do trabalho. Assim que ele ia abrir a porta para entrar em casa, a mãe falava o seguinte: tira o sapato e deixa o sapato na porta. Não entra com o sapato sujo dentro de casa. E o pai obedecia. Ele tirava o sapato, deixava o sapato dele no lado da porta. E essa criança, ela viu e ela escutou várias vezes durante a vida dela essa situação, essa cena acontecendo diante dela. E essa criança se tornou adolescente. E logo depois de adolescente, ela começou a namorar. E ela, naquele relacionamento do namoro, ela também foi colocando alguns padrões da mãe dela na vida do namorado dela, até o momento de eles também se tornarem casados. Eles casaram e no casamento deles, aquele padrão repetitivo se tornou com muita mais intensidade. O marido chegava em casa e a mulher falava o seguinte: tira o sapato, não entra com o sapato sujo dentro de casa, deixa esse sapato sujo aí na porta. E o marido começou a ficar frustrado. Ele sentia muitas vezes que aquele relacionamento não estava mais tão saudável com aquela situação específica no comportamento da esposa. E em certo momento ele questionou a esposa: por que eu preciso tirar o sapato e deixar o sapato aqui na porta se o meu sapato está limpo? A moça, a esposa naquele momento, olhou para o marido e falou o seguinte: você precisa deixar o sapato aí na porta, porque era assim que a minha mãe também fazia com meu pai. Eu aprendi isso com a minha mãe. Então você também precisa deixar o seu sapato aí na porta. Não quero que você entre com o sapato sujo dentro de casa. Logo depois, o rapaz entrou, deixou o sapato dele na porta para não criar problema. Ele foi, tomou um banho, depois ele foi jantar. Logo depois do jantar, ele sentou com a esposa para ter um diálogo. Preparou todo o ambiente e chamou ela para ter um diálogo saudável. E ali ele perguntou para a esposa dele o seguinte: por que eu preciso realmente deixar o meu sapato na porta todos os dias quando eu chego do trabalho? Por que eu preciso fazer isso? E ela novamente mencionou que a mãe dela ensinou isso para ela. Ela via aquela situação acontecendo no relacionamento da mãe e do pai dela. Então ela mencionou para o esposo que aquilo ali era uma educação, era um ensinamento que ela trouxe da mãe dela. Naquele momento, o marido dela olhou nos olhos dela e falou o seguinte: mas você não é minha mãe, você é a minha esposa. Eu não sou o seu pai, eu sou o seu esposo. Por que você tem que fazer no nosso relacionamento aquilo que a sua mãe fazia com o seu pai? Naquele momento, ela teve um verdadeiro sentimento, que ela precisava ter mais atenção nessas situações. E naquele momento, os dois continuaram esse diálogo e juntos eles decidiram buscar conhecimento, buscar uma ajuda para que os dois juntos pudessem superar aquele momento.
para que eles conseguissem ter essa superação, para eliminar esse padrão negativo que ela trouxe do pai e da mãe, para que eles conseguissem assim ter um relacionamento mais saudável. Então eles buscaram ajuda para superar essa situação. E quando ela buscou ajuda, ali ela teve um verdadeiro sentimento que ela estava afetando de maneira negativa o relacionamento dela com os padrões repetitivos que ela trouxe do relacionamento do pai e da mãe dela. Então, por isso que é muito importante, sempre que tiver o sentimento que eu preciso superar algum momento no meu relacionamento, é muito importante se perguntar: o que eu devo fazer? Quem pode me ajudar a superar essa situação? Esse casal tiveram a decisão de ter um diálogo saudável, e nesse diálogo eles conseguiram também colocar sentimentos evidentes daquilo que o marido não estava gostando. Esse sentimento tocou no sentimento da esposa, que ela precisava ter mais atenção com o esposo, ao invés de trazer esses padrões repetitivos do relacionamento do pai e da mãe dela. E assim, buscando essa ajuda, esse conhecimento, esse casal conseguiu superar essa situação. Mas Jean, e assim que eles superaram esse relacionamento, ele se tornou um relacionamento saudável? Quando nós conhecemos o nosso mundo interno, nossas crenças, nossos medos, nossas frustrações, e quando nós buscamos ajuda para organizar o nosso mundo interno, os nossos padrões que trazemos do relacionamento do pai e da mãe, assim nós conseguimos superar essas situações, e assim nós conseguimos ter um posicionamento eficiente em várias situações em nossos relacionamentos. E esse posicionamento vai gerar em nossos relacionamentos harmonia, vai gerar flexibilidade, vai gerar mais carinho, mais atenção, para que o nosso relacionamento se torne cada vez mais um relacionamento saudável. E assim é um dos fatores que vai realmente agregar muito valor para a sua vida. Se você tem esse sentimento que precisa superar alguma crença, superar um padrão repetitivo, você precisa, de certa forma, buscar ajuda com livros, buscar ajuda com algum profissional, buscar ajuda com quem já passou nessa situação, aquela pessoa que você confia e é uma pessoa que você realmente enxerga que é um casal, uma esposa ou um esposo que tem harmonia, que tem respeito pela sua família, e assim você também consegue buscar ajuda com essas pessoas nessas situações. Um outro fator para que possa ficar bem específico nesse momento: em certa vez, uma das minhas clientes, ela chegou para mim e falou o seguinte: Jean, estou percebendo que o meu marido está ficando um pouco distante. O meu marido já não me dá tanta atenção como ele me dava no início do relacionamento. Nós já estamos casados há 2 anos e agora que eu comecei a perceber um verdadeiro distanciamento do meu esposo. E naquele momento nós iniciamos ali um processo de coaching específico para o pilar conjugal dela. Começamos aplicando algumas técnicas, algumas ferramentas, colocando dicas de posicionamento dela para com o marido, e em certo momento eu perguntei para ela: fala para mim, como que é
E em certo momento eu perguntei para ela, fala para mim, como que é a comunicação, a convivência de você com a sua mãe? E naquele momento os olhos dela brilharam, o sorriso dela se tornou um sorriso de muita felicidade, de muita alegria, ao eu perguntar do relacionamento dela com a mãe dela. E ela, toda entusiasmada, ela respondeu imediatamente: ah, Jean, a minha mãe, eu visito ela 2 vezes por semana, Jean. Eu visito ela 2 vezes e nos finais de semana eu também vou visitar ela. E assim, quando eu não consigo, talvez 2 vezes, mas tem aquele dia que eu não consegui, eu faço uma ligação, eu faço uma videochamada, eu entro em contato com ela, porque a minha mãe é muito importante. Veja bem a maneira com que ela colocou, 2 anos casada, e durante esses 2 anos, 2 vezes por semana, ela visitava a mãe dela. Tem algo de errado nisso? Claro que não, desde que não esteja afetando, atrapalhando de maneira negativa o relacionamento dela com o esposo dela. Mas ela me procurou colocando o quê? Jean, eu estou percebendo um verdadeiro distanciamento do meu esposo. Nós não temos mais muita comunicação. Em alguns momentos ele nem me espera para nós que possamos deitar junto. Ele já dorme antes, Jean. Eu não estou entendendo. Aí quando ela começou a contar sobre a vida dela, o relacionamento dela com a mãe dela, começou a gerar uma certa clareza nesse processo de transformação. Eu perguntei para ela: quanto tempo você fica na casa da tua mãe quando você visita ela? Ah, Jean, eu chego lá depois do trabalho, umas 18 horas, e às vezes eu gosto tanto de conversar com ela que o tempo passa, o tempo vai passando, a gente conversa, a gente faz um lanche junto e quando eu vejo já está tarde. Aí eu vou para casa, mas quando eu chego em casa, o meu esposo já tinha jantado, já tinha tomado banho e já estava na cama. Aí eu perguntei o seguinte para ela: por que você vai 2 vezes por semana visitar a sua mãe se você tem o seu esposo para cuidar? Ela inconscientemente ela respondeu o seguinte: Jean, quando eu era pequena, quando eu era criança, a minha mãe me levava 3 vezes por semana na casa da minha avó. A minha mãe, Jean, ela visitava a minha avó 3 vezes por semana. E todas as vezes que a minha mãe ia visitar a minha avó, a minha mãe me levava com ela. E nos finais de semana nós também fazíamos essa visita para a minha avó. Então eu cresci assim, Jean, e eu acho tão legal, tão gostoso quando tem esse elo de ligação entre mãe e filha. Eu via por vários momentos a felicidade da minha avó quando a gente chegava na casa dela para visitar ela. Naquele momento eu comecei a aplicar algumas técnicas para gerar clareza na relação dela. E em certo momento eu perguntei para ela: o seu esposo, ele está satisfeito com o relacionamento que ele tem hoje? Tem algum fator que você pode estar colocando, reprogramando e aplicando esse fator negativo no seu relacionamento e você pode estar afetando de maneira negativa o seu relacionamento? Você pode talvez estar afetando o sentimento do seu esposo e talvez inconscientemente você não está percebendo? Ela parou, ela avaliou aquilo que eu mencionei para ela e aí mais uma vez eu perguntei: por que você precisa ir 2 vezes na casa da sua mãe? Naquele momento ela lembrou que todas as vezes que ela chegava em casa e o marido dela já estava dormindo, não era a culpa dele,
É porque ela ia visitar a mãe dela e de tão gostoso que estava o momento, ela se deixava levar por aquele momento. Chegando em casa à tarde, o marido já estava cansado e já estava deitado. Então ela teve um sentimento que aquela situação estava afetando de maneira negativa o relacionamento dela. E aquela situação tinha uma origem. Essa origem era quando ela era criança e 3 vezes por semana a mãe dela pegava ela para visitar a avó dela. E aquele momento era muito gostoso para a mãe, muito gostoso para a neta. E ela, depois de casada, ela quis permanecer com essa mesma situação e acabou afetando de maneira negativa o relacionamento com o esposo. Até o momento de, em uma das ferramentas aplicada, ela ter um verdadeiro sentimento. E através daquele sentimento, ela tomou a decisão que ela precisava dar mais atenção para o esposo dela. Que muitas vezes ela estava deixando o esposo de lado para dar mais atenção para a mãe dela. E aquele momento de dar atenção dela era um fruto de uma reprogramação, era um fruto de padrão repetitivo que ela trouxe do relacionamento do pai e da mãe dela. Então, mais um exemplo bem específico para que vocês possam agora fazer uma boa avaliação. No seu relacionamento hoje, existe algum padrão repetitivo que você trouxe do relacionamento dos seus pais? No relacionamento dos seus pais, eles tinham afeto, eles tinham carinho, tinham atenção, eles tinham um diálogo frequente. Nesse diálogo, eles olhavam um nos olhos do outro para ter uma comunicação eficiente, gerando segurança no falar. No seu relacionamento hoje, existe esse diálogo saudável? Uma boa avaliação pode gerar grandes sentimentos de decisão para iniciar uma verdadeira transformação no seu relacionamento. Padrões repetitivos de pai e de mãe muitas vezes acontecem de maneira inconsciente. Nós não percebemos, pois aquele momento, aquela lembrança, ela fica no nosso subconsciente, ela fica na nossa memória e inconscientemente nós muitas vezes cometemos atos e atitudes em nosso relacionamento, mas nós não percebemos que alguns atos e atitudes podem prejudicar o nosso relacionamento. Inconscientemente, nós aplicamos alguns atos, atitudes, inconscientemente nós trazemos alguns padrões repetitivos do relacionamento do pai, do relacionamento da mãe, e nós pegamos esse comportamento deles e aplicamos esse mesmo comportamento no nosso relacionamento, e muitas vezes gerando frustração, muitas vezes gerando algumas dificuldades no nosso relacionamento. Bem por isso que é colocado aqui com muita clareza todo esse conhecimento, para que vocês como casal nesse momento possam fazer uma verdadeira avaliação. O homem procurar avaliar como que era o relacionamento do meu pai e da minha mãe, como que a mulher fazendo uma avaliação, como que era o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Jean, no relacionamento do meu pai e da minha mãe, aquele momento onde tinha que tomar decisão, tinha que ter ação, era a minha mãe que fazia. A minha mãe, ela sempre estava na frente, ela dominava a situação e ela tinha uma ação eficiente que gerava grandes resultados no relacionamento do meu pai e da minha mãe.
Jean, a minha mãe, ela sempre coordenou as situações e ela é que mandava na casa do meu pai, ela é que coordenava cada situação que acontecia no relacionamento dela. Agora, você talvez pegando essa visão da sua mãe e você tentando aplicar essa mesma coordenação, tomando atitudes, ações no seu relacionamento da mesma maneira que a sua mãe fazia com seu pai, você vai estar influenciando o seu relacionamento de maneira negativa ou de maneira positiva. O seu esposo, ele tem o mesmo sentimento que o seu pai tinha? O seu pai aceitava aquilo da sua mãe. O seu esposo vai ter o mesmo sentimento? Se ele não tiver esse mesmo sentimento, o que pode acontecer no seu relacionamento? A sua esposa, se ela não tiver o mesmo sentimento que o marido tem que coordenar, tem que mandar, tem que ter atos, atitudes e coordenar toda a situação, porque no relacionamento dos pais do esposo, quem coordenava era o homem. Então agora que eu casei, eu também tenho que ser o homem da casa e coordenar toda a situação. Com certeza, nós homens precisamos ser o homem da casa, mas mais do que ser o homem, nós precisamos ser um esposo que dá atenção, que dá carinho, que sabe perfeitamente aplicar muitas vezes no relacionamento flexibilidade. Assim, com certeza, você vai ser o esposo que a sua esposa tanto sonhou. Assim, com certeza, você vai ser a esposa que o seu esposo tanto sonhou. Vocês fazendo essa avaliação, olhando para o relacionamento dos pais de vocês e percebendo se no relacionamento de vocês tem algo que vocês estão trazendo do relacionamento do pai e da mãe, esse algo vai estar influenciando positivamente ou negativamente o seu relacionamento. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Gratidão por vocês estarem aqui compartilhando esse conteúdo. Gratidão pela presença de você que está aqui assistindo esse vídeo nesse momento. E eu faço um desafio para você agora. Como vai ser o seu relacionamento se você aplicar essas técnicas, fazendo avaliações no seu relacionamento, identificando se os padrões do relacionamento dos seus pais estão afetando o seu relacionamento, e você junto com o seu amor, fazendo uma avaliação, tomando decisões juntos, buscar ajuda juntos, buscar conhecimento juntos, buscar se conhecer, e todo esse conhecimento gerando harmonia no seu relacionamento. Como vai ser a sua vida daqui para frente? Como vai ser o seu relacionamento se você verdadeiramente fazer uma avaliação e junto com o seu esposo tomar decisões juntos para juntos conquistarem os seus objetivos? E o maior objetivo de vocês é ter um lar de paz, de amor, de harmonia. É ter uma família com paz, com amor, com harmonia. E assim se inicia uma verdadeira transformação. No primeiro momento, uma avaliação. No segundo momento, o sentimento. Eu preciso melhorar. Eu preciso me conhecer melhor. E no terceiro momento, vamos juntos buscar ajuda, vamos juntos buscar conhecimento e cada vez mais nos fortalecer e fazer do nosso relacionamento um relacionamento saudável, de prosperidade, de felicidade, de carinho, de amor, de atenção. E assim vocês com certeza vão viver o sonho que vocês têm desde adolescente, de ter um relacionamento de prosperidade. Lembre-se sempre, para amar é preciso se amar. Tudo parece
Lembrem-se sempre, para amar é preciso se amar. Tudo parece impossível até que alguém chegue lá e faça. Tudo parece impossível até que um de vocês tome a decisão de melhorar o relacionamento para juntos alcançarem seus objetivos.